Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV, dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen. Neste vídeo vamos trabalhar com repositories, né? Vamos iniciar o trabalho utilizando aí os repositórios, legal? Como pode ser um vídeo muito grande, eu vou acabar dividindo ele em algumas partes para não ficar muito maçante, porque eu quero explicar detalhadamente aí para vocês como é que a gente vai utilizar este pattern aqui dentro do Lumen, legal? Então, se você nunca utilizou, nunca trabalhou aí com o padrão Service Repository Pattern, não se preocupe, porque a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai utilizar ele aqui no Lumen, legal? Porém, se você já conhece, então você já deve saber aí do que se trata e então você está bem mais tranquilo, legal? Então pessoal, vamos lá. O padrão Service Repository Pattern, ele pode ser entendido aí como um complemento do padrão MVC. Tá? Por que eu falo isso? Porque a gente pode acoplar ele dentro dessa estrutura, tá? Dentro da estrutura do próprio MVC. Como assim? Veja esse diagrama aqui que eu modelei para exemplificar para vocês. Como a gente está trabalhando com a API, então eu dividi desta maneira aqui: a API Layer, que é a camada da API, a Service Layer, que é a camada de serviço, e a Repository Layer, que é a camada de repositório, legal? Então vamos lá. O cliente efetua uma requisição que é recebida pelo controller da nossa API, que está dentro da nossa camada aqui da API, beleza? Então vamos supor que o cliente fez uma requisição de usuários, tá? Ele quer listar todos os usuários. Então ele fala assim, ó, requisição, listar todos os usuários. O controller de usuário recebeu esta requisição, chamou o serviço de usuários, que está na camada de serviço, legal? O nosso serviço de usuários chamou o nosso repositório de usuários, beleza? E o nosso repositório de usuários fez a consulta no banco de dados, né? Ele chamou o data source aqui, por exemplo, e aí fez aí a leitura no banco de dados, né? Fez a consulta. Quando ele fez a consulta, o banco de dados retornou para ele os dados, tá? Então o repositório aqui já obteve os dados. Esses dados são devolvidos para o serviço de usuários, legal? E o serviço de usuário, ele retornou para o controller de usuários. E o controller de usuários então fez o que? Ele fez a exibição desses dados, seja numa view, seja, por exemplo, numa resposta JSON, seja numa resposta XML, enfim, pode ser até mesmo uma exibição com eco na tela. Legal? Então, perceba que a gente tem aqui essas camadas. O controller, ele é do padrão MVC, Model View Controller. Legal? E a gente tem, claro, a gente vai ter a nossa model, então cada model vai ter o seu repository, tá? Então, por exemplo, a nossa model de usuário, ela tem um repositório de usuário, tá? A gente vai criar um repositório de usuários, vamos utilizar a nossa model. Aí, por exemplo, cada serviço nosso, cada model, né, vai ter que ter, consequentemente, um controller, vai ter que ter um serviço e vai ter que ter um repositório. Legal? Eu gosto de trabalhar particularmente muito com este padrão. Tá? Por quê? Porque eu acho que desta maneira o nosso código ele fica mais organizado, tá? Ele fica mais separado. Beleza? Não estou dizendo que você chamar, por exemplo, diretamente o controller aqui e chamar a model que você definiu dentro do Lumen ou do Laravel estaria errado, tá? Muito pelo contrário, o Laravel ele é bem flexível quanto a isso, permite você fazer desta maneira, tá? E não está errado, legal? Eu acho que desta maneira aqui, utilizando o Service Repository Pattern, fica um código mais organizado, legal? Mas aí também vai do gosto de cada desenvolvedor, beleza? Claro, um outro ponto importante, trabalhar com este padrão, ele é um pouco mais trabalhoso, porque a gente vai acabar criando uma quantidade um pouco maior de arquivos. Legal? Então, por exemplo, a gente vai criar um service, a gente vai ter que criar
a chamada dele, né? A gente vai ter que registrar ele lá no nosso arquivo lá do app.php, né? A gente tem que os repositories também a gente tem que passar para ele. Então ele acaba se tornando aí um pouco mais trabalhoso, né? Além da gente ter que registrar o service, por exemplo, a gente tem que, por exemplo, usar o provider também. Então acaba se tornando mais trabalhoso pela quantidade de arquivos que a gente cria e, claro, consequentemente, pela quantidade de arquivos que a gente tem que registrar, beleza? Mas é apenas isso e nada mais, beleza? Demais assim é apenas a lógica que a gente vai ter que desenvolver, mas de resto é bem simples, beleza? Então, esse aqui é o padrão Service Repository Pattern, espero que tenha ficado claro para vocês, né? E agora a gente vai entrar no código e vamos desenvolver, iniciar, né, o desenvolvimento aí dos nossos repositórios. Legal? Então, antes da gente prosseguir para o código, já peço aí para que, caso você já esteja curtindo o nosso vídeo aí, deixe o seu like no vídeo e, é claro, caso não seja inscrito, se inscreva aí no nosso canal aí para fortalecer o nosso trabalho aí. Legal? Então, vamos lá. Estou aqui no nosso código, né, no nosso projeto aqui. Eu vou só aumentar a fonte, porque eu acho que eu diminui a fonte. Vou colocar aqui também, já que é PHP 7.4. E vou colocar aqui uma fonte grande para que vocês possam enxergar melhor. Então, vamos lá. Aqui dentro de app, tá, eu já tenho criado aqui o meu diretório de models, né? Então eu tenho aqui essas models e eu vou criar um diretório chamado repositories. Beleza? Então tá aqui. Dentro deste diretório eu vou criar também os meus outros diretórios, né? Os diretórios pertencentes aí aos repositórios que irei criar. Claro que a gente vai fazer isso por pouco em pouco, né? Para não ficar muito maçante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma coisa muito importante. A gente vai definir uma interface. Tá? A gente vai chamar essa interface de Repository Interface. Beleza? E é uma interface. Tá aqui. Vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7, como de costume. Eu sempre estou utilizando os docklets aqui, tá? Para gerar aqui pra gente aqui esse código aqui, né? De documento, né? Pra gente. E vamos lá. O nosso primeiro método, a gente tem que pensar no seguinte: o que um repositório ele pode ter em comum, independentemente do repositório que a gente crie, tá? Por exemplo, um repositório ele pode criar, né? A gente pode criar dados, né? Criar registros, a gente pode buscar todos os registros, a gente pode buscar apenas um registro, por exemplo, por ID, a gente pode editar um determinado registro, a gente pode deletar, né? A gente pode buscar. Então a gente tem aí uma infinidade de possibilidades. E é justamente esses métodos, né? Esses conceitos que a gente vai implementar aqui no nosso repositório, tá? Na nossa interface. Tá? Porque assim, quando a gente criar um repositório, a gente vai fazer com que automaticamente a gente acabe implementando essa interface e automaticamente todo repositório vai ter a mesma assinatura, ou seja, vai ter que ter obrigatoriamente o mesmo contrato, que é o Repository Interface. Assim a gente vai garantir que eles vão seguir sempre uma estrutura genérica aí. Claro que se caso um determinado repositório precisar de um método diferente, então não vai ter problema, a gente é só a gente criar o método no repositório e não na interface, porque assim não vai afetar outros repositórios que, por exemplo, não necessitariam de um determinado método. Legal? Então vamos lá. O primeiro método que a gente vai criar aqui vai ser public function create. A gente vai criar. E esse método ele vai receber um parâmetro, tá? Ele vai receber um parâmetro do tipo array, que vai ser um array de dados,
beleza? E vai retornar para a gente um array, tá? Então, esse método aqui, quando a gente implementar ele no nosso repositório, a gente vai criar o registro e a gente quer retornar o registro que foi criado. É simples assim. Legal? Então, beleza. Esse é o primeiro método. O segundo método que a gente vai criar vai ser um método para buscar todos os registros. Legal? Então, vamos lá. Public function. Vamos chamar ele de findAll. Beleza? E o findAll, ele vai receber aqui alguns parâmetros, tá? Na verdade, apenas dois. Então, o primeiro parâmetro vai ser um do tipo inteiro e vai ser o limit, tá? Eu vou dizer que o limit, por default, vai ser 10, tá? Já explico para vocês o que significa isso. E o nosso segundo parâmetro vai ser um array que vai conter os campos, né, para ordenação dos resultados. Legal? Então a gente vai colocar aqui um array order by e vai ser um array assim opcional também, tá? Ele é vazio. E o nosso método vai retornar um array. Beleza? Lembrando que interface a gente não define o corpo do método, a gente apenas define a assinatura dele. Beleza? Então tá aqui, a gente criou o nosso método findAll. Então o que significa isso? Estou dizendo que eu quero buscar todos os registros. Só que se eu não definir, por exemplo, um limite, o que vai acontecer? Se eu tiver 1 milhão de registros, ele vai me retornar 1 milhão de registros numa requisição só. E isso é extremamente custoso para a nossa API, né? Não só para a API, mas também para a máquina a qual ela está rodando. Beleza? Então, por isso, a limitação dos dados, né, é muito importante, porque a gente vai limitar uma quantidade específica que seja retornada e caso tenha mais do que o limite estipulado, a gente vai paginar esses resultados. Legal? Então, a gente vai trabalhar justamente também com paginação de resultados quando a gente for implementar este método aqui. Beleza? Então, a gente já criou aqui o nosso método findAll contendo aí o limite. E a ordenação dos resultados, né, como o próprio nome já diz, é para ordenar os resultados por um determinado campo. Então, suponhamos que a gente queira ordenar aí os resultados por data, né? Tanto data ascendente quanto ou data descendente, né? Então, a gente pode ordenar aí também por nome, sobrenome, enfim, a gente pode ordenar aí por qualquer campo que a gente queira, beleza? Então, por isso a gente passou aqui o order by também. Bacana. Agora, a gente vai criar um método que é para trazer apenas um registro. Vamos supor que eu quero apenas um registro por ID. Vamos falar assim, eu quero retornar o usuário com ID 10. Beleza? Simples assim. Então a gente vai criar aqui um método public function. Vou chamar esse método de findOneBy e vou definir aqui que vai ser do tipo, o parâmetro vai ser do tipo inteiro e vai ser o ID. E vai retornar para a gente também em array. Beleza? Sem muita novidade, vou passar aqui o ID para esse método e ele vai retornar para mim o registro contendo esse ID. Legal. A gente já tem 3 métodos. Agora a gente vai implementar um método para editar o registro. Tá? Esse método ele vai ser o seguinte. A gente vai definir aqui também public function e vamos chamar ele de editBy. E aí ele vai receber aqui 2 parâmetros. O primeiro parâmetro ele vai ser do tipo string, que eu vou chamar de param. Beleza? E o segundo parâmetro ele vai ser do tipo array e vai ser os dados que eu quero alterar. Beleza? E ele vai retornar para mim também aqui. Nesse caso, em vez de eu retornar um array, eu vou retornar apenas um boolean. Tá? Eu quero dizer apenas se foi true ou false aqui, se ele executou a edição ou não. Beleza? Se depois for necessário alterar, a gente altera para ficar mais simples. Mas acho que assim fica bem bacana. Então, explicando para vocês. Vamos lá. O primeiro parâmetro, que é o param, eu estou querendo dizer que eu posso passar aqui, por exemplo, um ID. Legal?
Como eu posso passar uma string, por exemplo, eu posso passar aqui digamos aqui, o slug da notícia. Se eu quiser pesquisar, editar uma notícia por ID ou pelo slug, eu posso. Eu posso simplesmente passar aqui o slug e aí o meu método internamente vai fazer o tratamento adequado, é claro, né? E aí vai fazer a devida edição, passando aqui os campos que eu quero. Legal? Então, bacana. Agora que a gente já tem este método, a gente também precisa de um método para deletar, né? A gente precisa deletar o registro. Então, a gente vai criar aqui um public function. Vamos chamar um método de delete. Esse método ele vai receber apenas um parâmetro que vai ser um ID. Beleza? Ele também vai retornar aqui um boolean para a gente. É simples assim. Recebi o ID aqui do registro e eu faço a exclusão desse registro. Beleza? Agora a gente tem que fazer o seguinte. A gente precisa definir um método para a gente realizar busca. Né? A gente precisa fazer algumas consultas dentro da nossa API. Né? Digamos que eu queira pesquisar aí em um determinado repository, um registro pelo nome, sobrenome, ou por exemplo pelo título, subtítulo e descrição da notícia, por exemplo. Então a gente tem que ter um método para fazer essa busca para a gente. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? Eu vou fazer aqui um método public function. O nome do método vai ser searchBy. E esse método ele vai receber alguns parâmetros. Tá? Então vamos lá. O primeiro parâmetro vai ser do tipo string e vai ser a string que ele quer buscar. Tá? Então digamos que eu quero buscar aqui pelo nome console TV. Então ele vai receber aqui. Beleza? O nosso segundo parâmetro ele vai ser um array aqui chamado de search fields. Beleza? O que significa? Esse campo ele vai ser vai conter aí os campos que a gente deseja realizar a busca. Então, por exemplo, se eu quero buscar pelo console TV, eu posso buscar pelo campo nome ou posso buscar por exemplo, nome, sobrenome e descrição. Legal? Então eu posso informar aqui dentro deste campo. O nosso próximo parâmetro, ele vai ser o que? O nosso limite. Então, do tipo inteiro, a gente vai definir aqui o limite. E o nosso limite também vai ser o padrão de 10. Tá? Lembrando que a gente pode ter aí uma busca contendo diversos resultados, né? E a gente vai limitar essa busca. Tá? Então, isso também é importante. E é claro que a gente também pode querer ordenar essa busca. Né? Então, além de eu buscar, eu posso limitar e ordenar. Então, a gente também vai fazer isso. Como é que a gente vai fazer isso? Passando aqui o parâmetro orderBy que a gente criou antes. Só que esse parâmetro também é opcional. Beleza? Então, show de bola. E o nosso método vai retornar aqui um array para a gente. Legal, pessoal. A gente criou aqui já a nossa interface. Né? Ficou uma interface bem bacana. Se for necessário futuramente a gente adicionar algum método aqui, a gente volta, adiciona aqui e a gente explica o que a gente está fazendo. Mas por hora é essa interface aqui que a gente criou. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente precisa criar a nossa classe concreta. Tá? Só que antes da gente criar, por exemplo, a nossa classe de autor repository, news repository, né, e image news repository, a gente precisa criar, para ficar ainda mais fácil o nosso trabalho, a gente vai criar aqui uma classe abstrata. Tá? E essa classe abstrata ela vai implementar esta interface aqui, e aí a gente já vai ter aí boa parte da nossa lógica definida. Legal? E isso vai facilitar e muito o nosso trabalho. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui, clicar aqui com o botão direito. Né? Vou criar uma nova classe aqui, abstract repository. Beleza? Então, tá aqui. Vou também
utilizar o modo estrito do PHP 7 e vou implementar aqui a minha interface que eu acabei de criar. Então, repository interface está aqui. Ao fazer isso, ele já está reclamando aqui que precisa implementar os métodos que estão na minha interface. Então, eu vou implementar todos eles aqui. Todos esses 6 métodos a gente vai implementar agora. Então, tá aqui, a gente já implementou os nossos 6 métodos. E agora a gente vai escrever em cada um deles. Mas antes, a gente precisa fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, a gente vai precisar criar aqui um atributo do tipo protected. Ele vai ser do tipo model, tá? A model que é do próprio Eloquent, tá? Porque todas as models herdam desta classe. Tá? Você vê aqui, ó, a gente abrir a nossa model de autor, por exemplo, você vai ver que ela herda desta classe aqui, ó. Ela herda da model. E a model é Illuminate Database Eloquent. Beleza? Aqui, no nosso namespace. Então, a gente vai passar esta model para cá. Então, tá aqui, model. Beleza? Isso aqui, o que eu estou querendo fazer com isso? A gente vai fazer uma injeção de dependência. Legal? Então, eu definindo que a model precisa ser este tipo aqui, precisa ter esta assinatura, então eu fico tranquilo porque eu sei que toda a aplicação que precisar passar para o repository uma model vai estar seguindo exatamente esse contrato. Tá? Então não corre o risco de, por exemplo, eu definir uma model qualquer e passar diretamente, porque aí não vai funcionar, porque ele vai verificar que a minha model não pertence a essa assinatura aqui. Legal? Então vamos lá. Agora o que a gente precisa fazer é definir o método construtor para fazer a injeção de dependência. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Public function construct e vamos passar aqui a nossa model do Eloquent, né? Que vai ser a nossa model, e vamos já inicializar aqui o nosso atributo model. Então tá aqui. Beleza? Show de bola. Agora a gente já está pronto para implementar aí a estrutura dos nossos métodos. Então, já vamos fazer isso agora. Como é que a gente vai fazer? O método create ele é bem simples. Legal? A gente vai apenas fazer isso aqui, ó. A gente vai dar um return. Vamos chamar aqui a nossa model. Então, this model. E vamos chamar aqui o seguinte, dois pontos. Perceba que ao fazer isso, eu já tenho acesso a diversos métodos aqui, tá? Tem outros que ele não está exibindo aqui, mas a gente tem acesso também. Então, o método que a gente vai chamar aqui é o método create. Tá? Esse método é responsável por criar um registro para a gente. Legal? E o que a gente vai passar para ele? A gente vai passar para ele o único parâmetro aqui, que vai ser o array de dados. Legal? E esse método, ele disponibiliza para a gente ainda acesso a um método para transformar o retorno desta execução, né, o retorno dessa criação em formato de array. Então a gente vai simplesmente colocar aqui o método toArray. Prontinho. Isso aqui já é o suficiente para criar os nossos registros. Beleza? Então, a gente chamou aqui a nossa model. Vamos supor que aqui eu passei a model de autor. Então, passei a minha model de autor, chamei o método create, passei todos os dados que já estão devidamente validados e inseri no banco de dados, e a resposta eu estou retornando aqui em formato de array, que é justamente a assinatura de retorno aqui do nosso método. Legal? Então, show de bola, a gente já criou o método create. Agora a gente vai criar o método findAll aqui. Né? Como é que a gente vai fazer isso aqui?
Então, o find all ele é um pouco mais trabalhoso porque a gente tem questão de limite, a gente tem a questão da paginação, a gente tem a questão da ordenação dos dados, então a gente precisa preparar isso. E como é que vamos fazer isto, pessoal? Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável e eu vou chamar ela de results. Tá? Vou chamar ela de results. Esta variável ela vai armazenar aqui o seguinte, model, e vou chamar aqui o método query. Tá? Só de eu fazer isso eu já estou preparando aqui a execução da minha query. Então, eu tô aqui com a minha query armazenada, pronto, né? Tô aqui já pronto para continuar. E agora, o que eu vou fazer? A gente precisa trabalhar com a questão da ordenação dos dados, beleza? Só que para fazer isso, a gente precisa percorrer todo o array de order by que a gente passar aqui. Então, se eu passar aqui 2 campos, eu tenho que percorrer os dois campos para mim poder fazer a ordenação correta, beleza? Então vamos fazer isso. Vou definir aqui o for each e ele vai ter a seguinte assinatura. Então aqui order by, vou definir aqui a variável key e também a variável value, beleza? Então vou trabalhar aqui com chave valor. E aí eu vou verificar o seguinte, tá? Eu vou verificar o seguinte: se a função aqui str, tá? Que ela vai encontrar aqui o elemento que eu quero procurar. Então eu vou passar um determinado elemento para ela, ela vai verificar esse elemento existe nessa string, existe, então beleza. Então, primeiramente aqui eu vou informar aqui a minha chave, tá? Porque eu preciso da chave, eu não preciso do valor que está dentro da chave, não neste momento, tá? Então, tá aqui, tô pegando a minha chave, passando aqui como parâmetro da função str e vou procurar pelo sinal de menos aqui, né? O hífen. Se eu encontrar o hífen, o que eu vou fazer? Eu vou definir novamente aqui minha variável key e vou fazer o seguinte: sub str, tá? Para pegar apenas a parte da string. Então eu não quero pegar toda a string, eu quero pegar a partir de uma determinada parte. E como que vai ser? Eu vou passar aqui o primeiro parâmetro key e o segundo parâmetro a partir aqui do primeiro caractere. Beleza? E o que isso significa? O que eu estou querendo dizer com esse bloco aqui, pessoal? Imagina o seguinte, tá? Vamos fazer um pequeno teste de mesa aqui. Eu passei o meu order by, ele está da seguinte maneira. Eu passei aqui que eu quero ordenar por nome. E passei aqui que eu quero ordenar por data. Legal? Só que o meu nome, por exemplo, eu quero ordenar por ordem decrescente. E como é que eu informo isso? Eu não vou informar, por exemplo, isto aqui na URL. Beleza? Eu vou informar exatamente isso aqui, ó. Menos. Então, imagine o seguinte. A nossa URL, por exemplo, ficaria assim, ó, http API, né, API -notícias, vamos supor aqui v1 notícias autores, né? E aí a gente teria aqui, por exemplo, autores. Já estou listando todos os autores, só que eu quero ordenar e eu teria isso aqui, por exemplo, ó, order by,
e eu falaria assim, ó, quero ordenar pelo nome e ordenar por data. Então, eu estou querendo dizer com isso que o nome eu quero ordenar por ordem decrescente e a data por ordem crescente. Legal? Então, a gente vai fazer um tratamento para esse caso aqui também, tá? Em um próximo vídeo futuro aí. Beleza? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui no Order By. Então, continuando aqui o nosso teste de mesa. Então, vamos lá. Ele passou aqui a primeira chave. A primeira chave contém o sinal de menos na frente? Tem o sinal de menos. Então, ele vai entrar aqui e vai fazer o seguinte. Então, a minha chave vai ser o quê? Em vez de eu receber aqui menos nome, tá? Aqui na minha chave, eu estou querendo dizer que eu vou transformar o menos nome em isso aqui, ó, nome, ou seja, sem o sinal de menos. Por quê? Porque na nossa tabela do banco de dados, por exemplo, não existe um campo chamado menos nome. Legal? Existe um campo chamado nome. Então, o que eu estou fazendo basicamente é remover este hífen aí, tá? É pular ele. Tá? Eu poderia simplesmente também dar um str replace e remover. Legal? Aí as possibilidades são inúmeras. Tá? Mas desta maneira aqui, eu acho que fica bacana também. Então vamos lá, continuando aqui. Beleza, então a gente já pegou aqui a chave que a gente vai ordenar. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso justamente pegar aqui os meus results. Legal? Vou chamar o método OrderBy. Beleza? Perceba que ao chamar aquele, né, ele espera aqui que eu passo aqui uma closure ou uma query, não, um builder aqui, uma expressão ou uma string. No nosso caso, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar uma string. E qual que é a string? É justamente a chave que a gente alterou aqui, beleza? Ao fazer isso, eu posso passar agora o meu segundo parâmetro, que é justamente informar se vai ser ascendente ou decrescente. Então, a gente vai informar aqui o que? O nosso value. Beleza? Então, está feito aqui a ordenação dos nossos resultados. Porém, agora a gente precisa o quê? Paginar eles. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente já vai fazer o seguinte. Return results. Vou chamar aqui o método paginate do próprio Eloquent. Vou definir aqui, né? Vou passar para ele o parâmetro limite, tá? É o limite de resultados que eu quero retornar. Vou chamar o outro método que vai ser o nosso método appends. Já vou explicar para vocês o que esse método vai fazer. E esse método ele vai receber um array. Vai receber um array de dados aqui, no nosso caso. E ele vai receber aqui dois parâmetros. O primeiro vai ser o order by, que a gente definiu aqui. E aí, a gente vai fazer justamente o seguinte. Vamos dar um implode. Vamos separar por vírgula. Aqui. E eu quero pegar apenas as chaves. Então, vou utilizar a função arrayKeys. E vou passar aqui como parâmetro o meu array OrderBy. Legal? O segundo parâmetro que eu vou passar para ele aqui vai ser o próprio limit. E vou passar aqui o limit. Beleza? Bacana. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? O appendiz, a gente está falando para ele inserir esses campos na URL quando a gente for paginar. Beleza? Se eu não informar esses campos aqui, caso eu informe eles lá na nossa consulta, ele simplesmente não vai surtir efeito.
tá? Por quê que eu estou falando isso? Imagina o seguinte, http aqui, API traço notícias, V1, né, autores. Vamos supor que eu estou fazendo o seguinte, ó, order by, como eu fiz antes, nome e ordenando por data, beleza? E estou passando para ele aqui o limite. Limite aqui de, vamos supor aqui de 5 registros, beleza? Quando eu for paginar esses resultados, o que vai acontecer? Quando eu clicar em página 2, por exemplo, ele não vai me gerar o order by e o data e o limit aqui. Ele vai deixar somente o autores do jeito que está e colocar para mim aqui a paginação, né, a página. E não é isso que a gente quer, a gente precisa da URL completa caso a gente defina esses parâmetros. Então é isso que a gente está fazendo aqui com o método appends, tá? A gente está informando aqui para ele que no momento que ele for gerar os links da paginação, né, que a gente vai utilizar conceitos de rate-us também, então eu quero que ele também inclua esses campos aqui, se eles existirem. Beleza? É apenas isso. Quando a gente for testar na prática, eu vou mostrar para vocês isso aqui funcionando. E por fim, a gente vai chamar o nosso método toArray. Beleza? E vamos retornar. Então, basicamente, eu obtive todos os resultados, né, da minha consulta, já os resultados ordenados e devidamente paginados em formato de array. Simples assim. E com isso a gente finalizou aí a criação do método findAll. Agora a gente vai definir a estrutura do método findOneBy. Beleza? Esse método ele é bem simples. A gente simplesmente vai fazer o seguinte: return this model. Aqui vamos chamar um método chamado find or fail. E vamos passar para ele aqui o ID. E vamos retornar aqui em forma de array. Beleza? O que significa esse método? Significa o seguinte: estou passando o ID. Se ele achar, retorna. Se ele não achar, retorna aqui um erro. Basicamente é isso. Legal? É bem simples. Se ele encontrar, traz o registro. Se ele não encontrar, traz uma mensagem de erro para a gente. Beleza? Então a gente pode utilizar esse método aí, find or fail. O nosso próximo método é definir o edit by. Tá? O edit by ele também não é complexo, ele é bem simples. E a gente vai fazer ele da seguinte maneira. Vamos definir aqui um return. Vamos chamar aqui nosso atributo model. Vamos chamar aqui o método find. Legal? Para ele encontrar o registro pelo parâmetro que a gente passar aqui para ele. Tá? E por fim, vamos chamar aqui o método update. Beleza? E o nosso método update, a gente vai passar aqui o nosso array de dados que a gente quer alterar. Só que o método update, pessoal, ele retorna 0 ou 1. Tá? Então, a gente precisa fazer com que ele retorne para a gente um booleano. Tá? E a maneira mais simples que a gente tem de fazer isso, por exemplo, é a gente fazer o seguinte, ó. Result. Tá? Vou definir aqui uma variável result e simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Result. Se retornar alguma coisa válida é true, caso contrário é falso. Beleza? Então tá aqui, a gente já definiu aí o nosso método editBy. Legal, Jones. Agora a gente precisa definir aí o nosso método delete também. E o método delete, assim como o método create e o findOneBy, ele é bem simples. Tá? A gente vai simplesmente fazer o seguinte. Vamos definir aqui um return.
Tá? A gente vai definir aqui um return e vamos fazer isso aqui, ó, this model destroy. Perceba que ao chamar esse método aqui, ele pode receber aqui um array de IDs. Tá? Mas no nosso caso a gente vai passar apenas um ID. Então não tem problema, eu vou definir apenas isso aqui. E eu vou retornar aqui um true, caso tenha conseguido excluir, e um false, caso ele não tenha conseguido. Legal, nosso método aí delete está pronto. E por fim a gente só precisa definir aí o nosso método search by. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, o método search by a gente vai fazer ele bem semelhante ao método find all que a gente fez, tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai definir aqui uma variável results. Tá? Vou definir desta maneira. Vou chamar aqui o nosso atributo model. Vou chamar aqui o método where e vou passar para ele os seguintes parâmetros. Tá? Vai ser o search fields aqui, ou seja, a gente quer fazer uma busca, então a gente precisa aí ter os campos que a gente quer buscar. A gente é obrigado a ter o campo definido, legal? E a gente vai passar para ele agora o segundo parâmetro, tá? O like do MySQL. E vamos passar agora o valor. E como é que vai ser esse valor? A gente vai fazer igual a gente faz no banco de dados. Vamos definir aqui um percentual. Vamos concatenar aqui com a nossa string de busca. E vamos passar aqui novamente o percentual. Beleza? Então tá aqui, a gente já preparou aqui a nossa consulta inicial. Então imagine que eu passei aqui um array de campos, né? E esse array de campos contém aí o nome e o sobrenome. Neste primeiro momento quero buscar apenas pelo nome. Beleza? Então estou fazendo aqui uma pesquisa pelo nome e já deixei preparado. Aí eu preciso saber se vai ter mais campos. Tá? Só que para mim fazer isso, para mim pesquisar por mais um campo, né, eu preciso fazer uma pequena lógica. Então eu vou fazer o seguinte: if eu vou contar aqui se a quantidade de parâmetros, né, a quantidade de dados dentro deste search fields aqui é maior do que 1. E se for maior do que 1, eu quero fazer o seguinte: um for each, pesquisando aqui pelos search fields, né, e retornando apenas aqui para mim o field, né? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, results, e vou chamar aqui o método or where. Ou seja, ou ele vai buscar por um campo ou ele vai buscar por outro campo. Beleza? É isso que eu estou querendo dizer aqui. E aí a gente vai passar aqui o campo na qual eu estou fazendo a busca. Vou passar a mesma coisa aqui, o like, e por fim também a nossa string de busca. Beleza? Então tá aqui. Com isso a gente já fez aí a nossa busca. E agora eu preciso também ordenar os resultados da mesma maneira que a gente fez no método findAll. Então, vamos lá, vou colocar aqui novamente o for each. Vou chamar aqui o meu parâmetro order by, vou passar aqui a chave, vou passar aqui o valor, vou novamente definir a minha estrutura do if aqui, vou passar meu key, que é a chave que eu vou verificar se tem o hífen. Se tiver, vou alterar o valor aqui com substr, tá? Então vou definir aqui que eu vou iniciar a partir do primeiro parâmetro, do primeiro caractere, né? Quer dizer, a partir do segundo, porque ele inicia
a partir do zero. Então, feito isso, agora eu já posso chamar novamente aqui, ó, a minha variável results, contendo aqui o meu método orderBy, onde eu vou passar aqui o meu, simplesmente aqui o meu campo, né, a minha chave e o valor dele, se é descendente ou ascendente. Beleza? Então tá feito aqui mais uma ordenação. E por fim, falta a gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá no find all, paginar os resultados. Então eu vou chamar novamente aqui o meu results, vou chamar o método paginate, vou passar para esse método o meu limite, beleza? E por fim, aqui vou também chamar o método appends, que eu vou passar aqui um array de dados para ele, tá? Esse array de dados vai ser exatamente aqui o order by, que a gente vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai dar um upload nele aqui. Caso tenha mais de um campo, né, de ordenação, a gente vai separar ele por vírgula na nossa URL. Então vou fazer isso e vou obter apenas aqui as chaves do meu order by. Tá? Eu não quero os valores, por isso que eu estou chamando essa função aqui, array keys, porque desta maneira, pessoal, eu só vou obter o seguinte. Imagine que o meu array ele tem aqui order, né, order by, na verdade, imagine que o meu array tenha aqui nome, aqui ASCII, data, 2020, 9, 23. Imagina o seguinte, então eu não quero obter os valores, tá? Eu não preciso obter os valores, eu quero apenas as chaves. Então eu só vou considerar nome e data e não os valores, beleza? A array keys faz isso aí pra gente. Vou também definir aqui agora um parâmetro que vai ser responsável pela busca, tá? Aqui ele vai receber aqui a nossa string e por fim aqui vou definir aqui o meu limite também. Então limite. E agora o que está faltando? Apenas a gente transformar o retorno desses dados em array. E prontinho, pessoal. A gente fez aí a implementação de todos os nossos métodos dentro da nossa classe abstrata. Lembrando que é uma classe abstrata, então preciso colocar aqui o abstract class. Beleza? Então, pessoal, como a gente já criou esta classe abstrata, agora sim a gente está preparado para criar os nossos repositórios, né? Então, no próximo vídeo a gente vai iniciar a criação do nosso author repository, beleza? E também do news repository, beleza? Caso não fique muito grande, a gente já faz também aí do nosso image news repository. Legal? Porque agora a gente apenas vai herdar este repositório e todas as nossas os outros repositórios vão ter acesso ao método criar, ao find all, ao find one by, ao edit by, ao delete e ao search by. Então, se a gente precisar criar alguns métodos, serão métodos específicos para cada contexto. Beleza? Eu não vou precisar mais criar um método create para cada repositório, um método find all para cada repositório, um método find one by para cada repositório. Beleza? Porque eu já vou ter esses métodos definidos aqui na minha classe Py, na minha classe abstrata. Beleza? Então isso aqui para a gente vai economizar um tempo enorme. Legal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aí, né? Ficou um vídeo bem grande, mas foi bem bacana. Precisava passar tudo isso para vocês, entrar no detalhe. E espero que vocês tenham gostado aí de verdade. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês postem aí nos comentários do vídeo. A gente sempre responde os comentários, mesmo que demore um pouco, mas reforço aqui, a gente sempre responde, beleza? Então, mais uma vez, pessoal, caso vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, deixe o seu like aí para este conteúdo ser alcançado por cada vez mais pessoas aí no YouTube. E é claro, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva nele aí para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, beleza? Um forte abraço e até os próximos vídeos.